Olá, boa noite, pessoal. Então, pessoal, continuando com o segundo capítulo da minha história, na anterior eu parei quando nós chegamos lá, moramos lá já há um tempo, e daí logo em pouco tempo meu pai começou a fazer, junto com os parentes, a tirar madeira para fazer uma casa melhor para nós morar, né? Porque não dava para ficar a vida inteira morando naquele bioma. E também, bem no finalzinho daquele vídeo, do vídeo anterior, eu falei que nós não ficamos muito tempo lá porque surgiu um problema do qual a população da época chamava de a Revolução da Citla. E eu falei também, né, que esses revolucionários, eles eram grileiros que, com o decorrer do tempo, sabendo que lá já tinha bastante colonos estabilizado, eles queriam e quiseram entrar lá como grileiro, grilar as terras que o governo tinha dado para as famílias de bem. E esse movimento Citla era aqui do Sudoeste, principalmente de Francisco Beltrão. E outras cidades vizinhas aí, incluía Pato Branco também, né? E também outras cidades ali por perto na região. Então foram pessoas. Eles eram apoiados também por um partido político que não vem o caso de eu falar porque eu detesto política, sempre detestei. Mas por trás de tudo isso tinha um partido político. Os partidos políticos da época era o UDN, PTB, Arena e um outro que eu não me lembro mais o qual que era, né? Eram 3 ou 4, por aí. Então foi uma questão assim que envolveu politicagem também, né? Formaram esse grupo de grileiros, né? E os cabeças do movimento, eles chegaram até tirar bandidos criminosos das cadeias aqui da região para fazer parte, né? Deram a liberdade para esses criminosos para fazer parte do movimento, para ir lá naquele local trabalhar para os grileiros, né? Então vocês imaginam o que que aconteceu. Pegando nessa região ali de Capanema, próximo de Santa Isabel, Ampere, Santo Antônio, Pranchita, né? Chegando até próximo de Tiradentes, né? Houve muito massacre por parte desses cangaceiros, também eles eram nominados cangaceiros, né? Porque eram criminosos tirados da cadeia para trabalhar para esses dirigentes do movimento Citla. E eles chegavam, esse pessoal chegava nas casas, nos moradores, e expulsavam. Se o dono da casa resistia, nessa época todo mundo nos interiores, né, nas zonas rurais, antigamente, todo mundo tinha arma, né? Poderia ser espingarda, podia ser pistolas, podia ser até mesmo revólver, né? Eles tinham. É, Se esses cangaceiros chegassem das casas dos agricultores para tentar expulsar da casa, e os donos da casa resistissem ou quisessem resistir o ataque, eles se pregavam na bala, mas os cangaceiros, né, eram bem armados com armamento do exército, né? Eles detonavam as pessoas, matavam tudo, matavam todos, toda a família inteira. Era incrível. E ainda por cima de tudo ateavam fogo na casa para que, na possibilidade de alguém da família escapar, não voltasse mais, não tinha onde ficar. Queimavam, eles ateavam fogo na casa. E isso foi muito massacrante, gente. Foi muito massacrante. E foi lá naquela região onde o governo tinha distribuído essas terras para pessoas, famílias de bem, para colonizar, para trabalhar, para progredir,
para ajudar o Estado, tá certo, gente? Então tinha o lado bom do governo, né, para ajudar essas famílias, e tinha o lado oposto, né? Era uma politicagem oposta, né, através de pessoas importantíssimas desses lugares, do qual eu falei aqui, dessas cidades dessa região aqui do Sudeste, que elaboraram este grupo, CITLA, né, para grilar as terras doadas pelo governo. Então foi muito triste, gente, foi muito triste. Isso foi por um bom tempo. Eu era criança, mas eu me lembro que vinha pessoas do bem ali visitar os moradores e diziam para essas pessoas que se eles vissem movimentos estranhos, diferentes, né, com pessoas armadas ou aviões passando por cima dos moradores, era para os moradores não deixar fogo no fogão para não dar sinal de habitantes, né, fumaça no caso, né, e era para se invernar nas matas adentro e se esconder até que passasse esse movimento lá no instante do momento das invasões, tá certo, gente? Só que acontecia o seguinte, eles chegavam nas casas e eles percebiam que tinha gente morando. Os moradores sumiam pro mato, ficavam dias no mato. E só que os invasores, eles percebiam que tinha gente. Por quê? Porque lá ficava gatinho da casa, ficava cachorrinho da casa, ficava as galinhas, porquinhos, né? E tinham outros tipos de animais também, né? Como cavalo, uma vaquinha, etc, né? Então os invasores, né? Os cangaceiros da Citla viam que tinha gente e eles ateavam fogo na casa e matavam as criação, né? Deixavam o dono da casa no relento, no tempo e sem mantimento para sobreviver. Eles tinham que pegar, fazer uma trouxinha e ir embora a pé, sair dali, né? Tinha que deixar a casa, não tinha como ficar, porque se ficasse, tentasse ficar, eles voltavam e matavam a família inteira. Eu conheci depois, futuramente, quando eu morava já em Realeza, eu conheci pessoas que moravam em Realeza que tinha todos os dedos assim da mão, ó, cortado aqui nessa altura, que eram pessoas das casas invadidas pelos cangaceiros e, e eram pessoas já adultas, né? Eles entravam para dentro de casa, se trancavam dentro de casa e pegavam as portas e janelas e pegavam assim, né, pro lado de dentro e puxava para que os cangaceiros lá fora não pudessem abrir. Então eles tentavam abrir, mas as pessoas que estavam ali segurando, assim, era forte, né? Não tinha como. Era um gente da roça, tinha força, né? Não tinha como os cangaceiros abrir nem as portas e nem a janela. Eles pegavam o facão, os cangaceiros pegavam o facão e metiam o facão, cortando todas as pontas do dedo aqui, ó. As pessoas ficavam só com os tocos do dedo. E daí se obrigava a abrir, não tinha como segurar daí as portas e janela por dentro. Daí eles entravam e acabavam de matando o resto das pessoas, né? E queimando tudo que tinha da pessoa, né? Era triste. Então eu conheci algumas pessoas lá em Realeza que tinha só os dedos aqui, ó, daqui para o lado da mão, assim, ó, das duas mãos, era assim. Porque eles ainda conseguiam, enquanto eles agrediam o pai, a mãe da família, alguém ainda conseguia escapar pro mato. Fugia pro mato e fugia com os dedos tudo cortado, quase morrendo, perdendo sangue, né? Então teve algumas pessoas que conseguiu a se escapar, né? Então daí ficou a marca do problema, né? E era incrível, gente. Pois bem, então, quando começou a descer
de Capanema, de Ampere, para o lado do Tiradentes, que dava uma grande extensão. Quando começou a descer para o lado do Tiradentes, eu era criança, mas eu me lembro que os aviões passavam por cima da mata. Esses aviãozinhos vagabundo, teco-teco, que era a coisa mais feia do mundo, eram horríveis, né? Passava às vezes 4, 5, até 6 aviãozinhos que eles juntavam aqui do sudoeste e enchiam de pistoleiros e atiradores e estavam nos aviões. E se eles vissem gente saindo das casas, fugindo para o mato, eles davam um mergulho com o avião, um voo raso, e passavam fogo nas pessoas e matavam as pessoas fugindo da casa, né? E só que na nossa casa nunca, graças a Deus, aconteceu isso, nem na casa dos nossos parentes, que nós tinha bastante tios morando lá, com bastante criançada. Então, isso lá, naquela região do Tiradentes, onde nós morava, não chegou a acontecer. Daí o meu avô, que morava em Marmeleiro, pai do meu pai, sabendo do que já estavam já aproximando lá da região onde nós estávamos morando, ele mandou um filho dele rapidamente para o Tateto, de ônibus, né? E daí lá do Tateto era pro filho dele arrumar um cavalo e correr no Tiradentes e avisar o pai que era pro pai deixar tudo lá, vender, se pudesse vender, e ir embora para Marmeleiro, para não correr, para que a família não corresse risco de ser massacrado pelos cangaceiros da Citra. E daí o pai fez isso mesmo, né? Vendeu o sítio dele, que já estava tudo bonitinho, bem organizadinho. Me lembro do sítio, eu amava aquele sítio, eu já tinha 5, 6 aninhos. Eu gostava, daí tinha meus primos que moravam ali perto, de 2, 3 famílias. A gente passeava na casa deles, a gente saía colher frutas, né? Frutas, tanto frutas do mato como frutas plantadas em casa, como melancia, melão, essas coisas todas, milho verde, né? A gente juntava os grupinhos de primos e ia fazer essas caçadas de frutas e produtos para se alimentar, né? Porque milho verde é gostoso, amendoim também, batata doce, assada, né? Era uma delícia. Então eu me lembro essas passadas aqui. Daí de repente meu pai vendeu lá. Daí a minha irmã e o meu irmão mais velho já iam na escolinha. Daí lá nesse lugar, nessa casa boa que o pai fez lá, que os parentes ajudaram o pai a fazer. Daí lá já nasceu um irmão mais novo que eu, o Francisco. Daí passou uns 2 anos e meio mais ou menos antes de nós sair de lá, né? Daí já nasceu 2 irmãs gêmeas lá, nasceu lá no Tiradentes. Daí quando essas minhas irmãzinhas gêmeas estavam com um aninho, mais ou menos um aninho, foi o momento que nós tivemos que sair de lá e vir embora para um lugar perto de Marmeleiro, que tinha um senhor lá que tinha um sítio, e o sítio não tinha ninguém que morava, e ele precisava de alguém para cuidar o sítio e plantar nas terras dele, né? Daí foi onde o meu avô chamou meu pai, e o meu pai veio para cá. Jogamos as mudanças nos cavalos. E o meu pai pegou os cachorros dele, porque onde ele ia levava os cachorros. Meu pai gostava de caçar, né? E lá no Tiradentes ele caçava muito. Daí ele pegou os cachorros e viemos para o município de Marmeleiro, né? E daí o meu avô arrumou lá terra para ele, de um senhor chamado Agildo. Nós moramos 1 ano lá, meu pai fez plantação, fez uma safra, né, de tudo, de trigo, feijão, milho, arroz, tudo, né? Ficamos 1 ano e pouco lá, daí tinha já um outro, lá por perto mesmo, Elias Biava, que também tinha um sítio, e esse senhor morava no sítio, um sítio muito grande, tinha muita criação de gado e muito porco, e muita abelha também. Nossa, o que tinha de abelha, o que dava de mel. Daí esse senhor esse Elias Biava queria vir morar em Marmeleiro, porque ele tinha uns filhos que já não tinha mais estudo no interior, né? Já tinham idade para ir para o ginásio. E daí ele queria morar em Marmeleiro por causa dos filhos, né? Daí ele deixou dois dos filhos mais velhos morando lá no sítio e cedeu a casa onde ele morava
para nós morar. Daí nós moramos também um tempo lá. De lá também era uma maravilha, era uma maravilha. Tinha pessigueiro, tinha um monte de frutas, né? E daí nós já era grandinho, eu já estava com quase 8 anos, né? E eu era o babá das minhas irmãzinhas gêmeas, era eu que cuidava. A mãe, o pai e os dois irmãos mais velhos iam para a roça. E eles levavam o Francisco e mais um primo que morava com nós, levavam na roça para não me atrapalhar no cuidado das meninas, dos bebês, das gêmeas. E eu ficava em casa. E para mim não deixar as gêmeas sozinha dentro de casa e me interter lá fora, a minha irmã mais velha me deixava trancado dentro de casa e a casa era muito alta, não tinha como pular a janela, não tinha como fazer nada. Eu ficava dentro de casa, cuidando das meninas, era obrigado. Ficava cuidando das meninas, das gêmeas, ficava cuidando o fogo no fogão para cozinhar o feijão, para que quando a mãe viesse o feijão estivesse cozido, e também cuidar um caldeirão de batata doce que deixavam cozinhando, né? Então, além de cuidar as gêmeas, ainda tinha que cuidar o fogo e esses 3 tipos de alimento para que estivesse cozido até às 11 horas quando a mãe voltava, daí ela só preparava o resto do almoço e nós almoçava. Mas era legal, né? Era sofrido, mas era legal. Eu era uma criança, mas eu tive pouca infância. Eu trabalhei desde cedo. Quando eu morava lá na casa do seu Agildo, lá também eu já fazia a mesma coisa, eu cuidava das meninas. Eu só não cuidava do fogão e dos alimentos que a mãe deixava cozinhando, porque o fogão era montado no porão da casa. E minha irmã, a bandida, me fechava em cima. Me fechava em cima, então não tinha como. Eu só cuidava realmente das gêmeas, só, né? Então foi assim. E agora, aquele problema, voltando no problema lá da Citra, então aconteceu muita desgraça lá, com muitas famílias, pegando Capanema, Ampere, Pranchita, Santo Antônio e eu acho que próximo de Santa Isabel do Oeste também. Mas a gente nunca ficou sabendo que tivesse chegado até o Tiradentes ou até o Salgado Filho. Parece que não chegou. Parece que houve autoridades, né, que vendo aquele massacre da Citra, interferiu, né, se ponhou a favor dos colonos, dos agricultores, e andaram matando muitos cangaceiros também, andaram matando muitos cangaceiros e prendendo muitos cangaceiros, porque esses cangaceiros, a maioria deles eram já malfeitores que estavam presos na região aqui do Sudoeste e eles tiraram da cadeia para tornar esses bandidos numa espécie de um exército, né, dos grileiros. Então foi isso que aconteceu, gente. Então, lá nesse lugar, enquanto não teve esse problema da Citla, era muito gostoso morar lá. Eu gostava demais. Eu saía nos vizinhos passear sozinho, apesar de ser perigoso, né? Porque existia muita mata e nessas matas era comum onças, né? E, muitas vezes deu acidente de onças numas casas lá, inclusive uma vez deu na casa de um tio da minha mãe. Ele foi pro. Ele tinha 2 sítios, né? Ele morava num sítio bem longe dali de onde nós morava, mas daí ele conseguiu outro ali perto de onde nós morava. Então ele ficava acampado nesse que era ali perto de casa. Lá no outro, onde ele morou por primeiro, lá ficava a mulher e, e um rapaz e as moças ficavam trabalhando lá. E ele mais 2 piá mais novo trabalhavam nesse segundo sítio que era ali perto de casa. E uma vez esse senhor, o nome dele era Antônio Bento, era primo do meu avô, mas a minha mãe chamava ele de tio, né, pelo fato de ser primo do meu avô. Daí esse Antônio Bento, um belo dia, faltou coisas no rancho, né? Faltou comida.
ele deixou os dois piá lá no rancho e falou para os piá que ele ia para Salgado Filho comprar alimento, né? Que estava faltando. E deixou também o rapaz mais velho, veio ali ficar com os piá menor. E ele saiu cedo, isso foi cedo. Ele saiu cedo porque a Salgado Filho era longe dali e ele queria voltar antes da noite e ele não voltou antes da noite. Não voltou. Ali no rancho, né? Ele voltou, mas foi lá para casa da mulher dele, onde estava a outra metade da família. E daí o rapaz que ficou ali com os piá, piá pequeno mesmo, assim, acho que tinha 12 anos, outro tinha mais ou menos uns 13, 14 por aí. O rapaz, que era bem mais velho do que esses irmãos dele, ficou preocupado do velho não voltar. Daí falou pros piá, olha, vocês fiquem aí, eu vou atrás do pai para ver o que aconteceu com o pai. E se mandou. E daí ele foi esperto, ele pegou e foi lá para casa da mãe dele para ver se o pai dele estava lá, e estava lá o velho. Mas já era noite, daí ele ficou, não voltou. E os irmãos mais novos dele ficou lá no rancho. E de noite a onça veio rodear o rancho lá, né? Daí esses dois meninos, né, E o rancho era bem precário, né, madeira mole. E a onça ficou um tempão lá rodeando o rancho e mordendo na porta, lascando o tábua da porta com as presas, porque o bicho tem uma força lascada, né? Esses piá pegaram um cesto bem grande e amarraram bem no alto, lá em cima na cunheira do rancho, e subiram pelo esteio principal, que era fininho, e onça não trepa em madeira fina, é só em madeira grossa, onde ela possa abarcar, né? Daí eles subiram lá em cima e entraram no cesto e ficaram lá para se esconder da onça. Mas só que a onça não conseguiu entrar dentro do rancho. Daí tinha um outro vizinho que morava para cima, viu? Tinha os cachorros sentiram o barulho da onça lá e o cheiro da onça. Os cachorros vieram lá e aquaram a onça junto com os cachorrinhos do rancho lá do tio Luiz Bento. E a onça foi embora. Mas estava quase clareando o dia. Daí no outro dia meu irmão foi lá para ver como é que estavam os piá, que nós não sabia que os piá estavam sozinhos. Daí os piazinhos desceram do cesto e contaram pro meu irmão tudo o que aconteceu, né? E aconteceu tudo aquela tragédia. Daí foi meu pai, a minha mãe, daí nós vimos o rastro da onça lá perto da casa, tinha um barrinho, uma aguinha lá, tinha o rastro da onça desse tamanhão assim, minha mãe e meu pai fechou a mão, apanhava em cima do rastro da onça, não cobria o rastro da onça. Daí nós fomos lá ver os buracos dos dentes dela nas portas. E imaginando tudo aquilo que os piá passaram lá, daí o pai pegou aqueles dois piá e levou para casa, não deixou lá, fecharam o rancho e levou para casa. Pra dar de comida e pros piá ficar lá, não ficar sozinho lá, né? Porque a onça podia voltar. Daí os piá ficaram com medo do velho ficar brabo e tal. Daí meu pai falou assim: não, não, pode ficar sossegado, que quem vai encarar o velho vai ser eu. E os piá daí ficaram, né? Daí o velho veio, né? Daí no outro dia de tarde o velho veio lá pro rancho, não achou ninguém lá. Daí saiu se batendo lá pela vizinhança pra ver onde é que tava os piá. Daí foi lá em casa, os piá estavam lá. Então, gente, isso aqui é interessante, né? Agora eu parei, eu vou encerrar aqui, né? Parando como se tivesse parado nas moradas novas ali no terreno do seu Elias Biava. No terceiro vídeo eu vou dar continuidade ali do Elias Biava, porque dali para frente eu já estava maiorzinho e já acontecia muitas coisas importantes na minha vida. Tá certo, gente? Beleza. Então deixe comentário aí abaixo, por favor, se vocês estão gostando da minha história ou não estão. Mas eu vou fazer a novelinha da minha história, da minha vida, beleza? Alguém pediu pra me contar, então eu vou contar. Vai ser assim. Depois quando eu terminar essa historinha aqui, daí eu volto com as minhas histórias de assombração, de fantasma, de outras coisas, tá bom? Lendas, de qualquer outra coisa, beleza, gente? Então é isso. Deixe seus comentários abaixo, me digam se vocês estão gostando. Se vocês não estão gostando, me diga que daí eu paro. Mas eu tenho ainda muita coisa para revelar até chegar aos meus 73 anos, que é agora, né? Beleza, gente? Fui. Um abração no beijo do coração de todo mundo.
Um abração para todos vocês, fiquem com Deus. Eu vou parar porque o vídeo já está ficando longo, beleza? Não esqueçam do joinha.